Quer investir melhor em fundos imobiliários? Descubra as 10 características essenciais para você escolher os melhores FIIs. Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 10 características fundamentais essenciais para te ajudar a escolher os melhores fundos imobiliários. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre as 5 características e na segunda parte eu finalizo com as outras 5, ok? Então, a primeira característica que a gente tem, que a gente precisa entender e aprender, é o quê? Tempo do IPO. Então, quanto mais tempo um fundo imobiliário ele existe, né, quanto mais tempo ele tem de bolsa, ele foi lançado, melhor é para a gente poder aprender e para a gente poder avaliar se esse fundo ele é bom ou não. Ou seja, quanto mais tempo um fundo tem, ele passou por mais testes, ele passou por mais períodos desafiadores da economia. Então a gente consegue avaliar a resiliência desse fundo. Por exemplo, a gente passou recentemente por uma pandemia. Então a gente consegue avaliar, né, como que o gestor passou por esse período. Quais estratégias ele adotou dentro desse período, nesse momento desafiador. Os imóveis, as características desses imóveis ajudaram ao gestor. As características que esses imóveis têm, a localização, elas foram importantes e facilitaram o gestor a avaliar estratégias a serem adotadas nesses períodos desafiadores, por exemplo. Então, ter um histórico facilita nosso entendimento, para a gente poder entender mais sobre o gestor, sobre as características dos imóveis e principalmente sobre o negócio em si. É por isso que eu prefiro fundos imobiliários que tenham mais do que 5 anos de lançamento. Fundos imobiliários novos ou abaixo desse tempo, eu não coloco na minha carteira, tá? Eu analiso, mesmo que o negócio seja promissor, eu coloco lá em stand-by, eu deixo ele em acompanhamento, mas eu não compro nenhuma cota, tá? Porque eu entendo que ele precisa de um certo tempo para a gente realmente avaliar se ele é ou não resiliente. Então, esse é a primeira característica. Segunda característica, segmento. Dentro dos fundos imobiliários, vocês vão perceber que a gente possui vários segmentos, tá? As principais, vamos colocar como sendo fundos imobiliários de papel, aonde eles investem praticamente em CRIs, por exemplo, né, em renda fixa, vamos dizer assim. O de tijolo, o famoso de tijolo, né, o híbrido, que tem tijolo e papel, né, e outras características. O principal para o investidor iniciante seria, né, como indicação, não uma indicação minha, mas de modo geral, a gente começar pelos fundos de tijolos. E por que isso é importante? Porque a gente vai ter dentro dos fundos de tijolos o segmento de laje corporativa, shoppings, hospitais, agências bancárias, educacional, logística e residencial. Então isso, né, facilita a compreensão dos relatórios gerenciais. Então, quando a gente for ler os relatórios gerenciais para avaliar se vale ou não o nosso investimento, a gente vai perceber que é um pouco mais fácil de a gente entender as características daquele fundo, né? Porque você vai avaliar uma coisa mais palpável, né? Um imóvel mais palpável, por exemplo. E ele acaba sendo mais seguro, né? Porque é um bem real. Realmente, né, existe aquele empreendimento, aquele shopping, aquele hospital. Às vezes você já até passa por ele, você até conhece, frequenta ou até trabalha em um desses imóveis, por exemplo, né? Então, para o iniciante, a gente ter como objetivo começar pelos fundos de tijolos, né, que são nada mais nada menos do que esses empreendimentos, pode ser uma alternativa interessante para que você comece a escolher os seus fundos imobiliários. E dentro do segmento de fundo de tijolo, você vai perceber que você vai ver que existem alguns tipos de mandato. Ou seja, a estratégia, né, que o gestor vai utilizar com esses empreendimentos. E uma dessas estratégias é o mandato de renda. E o que isso quer dizer? É aquele imóvel que o fundo vai adquirir, não para vender lá no futuro,
mas sim para poder fazer uma administração, para poder fazer o máximo possível que esse imóvel seja locado 100%, por exemplo, de modo que o gestor, né, que o fundo consiga distribuir para a gente todos os dividendos, 100% dos dividendos, né, no caso desse imóvel, né, se ele tiver locado 100%, e converter isso para nós para renda, tá? Então ele é importante por isso. Vai diminuir o máximo possível o giro, né? Na questão de você do gestor ficar comprando e vendendo imóvel ou ficar tentando buscar lucro com isso. E ele vai ter como principal característica principalmente manter aquele fundo no portfólio, aquele imóvel no portfólio, para poder conseguir locar ele o máximo possível, até 100% do que o fundo tem, né? Como do que ele é dono, e converter isso para a gente para renda. Então, diminui essas características que eu estou apresentando para vocês, ela diminui ao máximo o risco que a gente tem, né? Então, a gente começar por um caminho um pouco mais sólido, um pouco mais fácil de a gente entender e de ter essa sensibilidade de escolha, facilita o nosso início dentro dos fundos imobiliários. A terceira característica que eu trago para vocês é a liquidez, né? E o que seria liquidez? Facilidade de vender as suas cotas. Basicamente é isso. Apesar de a gente adquirir fundos imobiliários pensando no longo prazo, a gente precisa ter essa segurança de que se a gente precisar do dinheiro, é fácil a gente fazer as nossas cotas virarem dinheiro. Então, olha que interessante esse exemplo. Esse fundo imobiliário, ele tem uma baixíssima liquidez. Olha isso, ó, no pregão do dia 8/1 de 2025, apenas 9 cotas foram negociadas. No pregão do dia 13/1 de 2025, apenas uma cota foi negociada. Então imagina que você é sócio, que você é cotista e você por algum motivo precisa vender as suas cotas desse fundo imobiliário. Você vai ter uma enorme dificuldade, porque ele tem baixa liquidez. A quantidade negociada é muito pouca. Então você se atentar a isso também reduz o seu risco e facilita na hora de você escolher pelo fundo A, B ou C. Por outro lado, quando a gente olha esse outro fundo aqui, ó, a gente percebe que a liquidez dele é muito maior. Se a gente pegar aqui nessa data de março de 2021, foram mais de 20 milhões negociados em bolsa. Se a gente pegar dezembro de 2024, a gente tem quase 15 milhões negociado em bolsa. Então isso facilita na hora de a gente converter as nossas cotas em dinheiro, caso isso for a sua estratégia, a sua necessidade. Então esse é um ponto importante que a gente também precisa olhar na hora de a gente escolher os nossos fundos imobiliários, tá? Quarta característica importante, diversificação do fundo. Novamente, olha aqui, ó, esse fundo ele tem participação em 27 imóveis. Então, 90% da sua carteira é investimentos em imóveis, tá? E dentro desses imóveis, a gente pode ver que tem uma maior diversificação ainda. Ela é distribuída, os imóveis, na região Sudeste, Nordeste, Norte e Sul. Então, dentro desse segmento, ele tem ainda uma maior diversificação pela região. Por outro lado, a gente vê esse outro fundo, onde ele possui apenas um imóvel. E dentro desse imóvel, várias unidades eles estão sem locação. Então, olha só a importância de a gente escolher no início, né, fundos que tenham, no mínimo, 5 imóveis ou mais. Tá? Então, essa é outra característica que eu utilizo também na hora de fazer as minhas escolhas. Eu procuro fundos imobiliários que tenham 5 ou mais imóveis, justamente priorizando essa diversificação. Tá? E aonde que a gente vai encontrar essas informações? Nos relatórios gerenciais. Então, por isso que é importante, antes de você começar a fazer os seus investimentos, buscar pelos relatórios gerenciais e ler isso, tá? Para que você busque, tá? Deixa eu ver, aonde que eu consigo analisar aqui dentro desse relatório gerencial quanto tempo que ele tem de vida, o fundo. Onde que eu busco essa informação do segmento dele? Será que ele é de tijolo? Será que ele é um imóvel físico mesmo? Ou ele tem outras características? Então você vai olhar isso e vai marcando, vai analisando. Faz uma planilha no Excel, coloca lá a primeira aba, primeira coluna, tempo, segmento, depois liquidez,
Depois, diversificação, ele é ou não é diversificado? Ele tem mais ou menos do que 5 imóveis, tá? Então, isso ajuda você a filtrar e escolher os melhores fundos imobiliários. E por fim, a gente vai falar aqui sobre alavancagem, mas antes de entrar nesse assunto, gostaria de pedir muito a sua contribuição para que você curta o nosso vídeo. Se você não seguir, se você ainda não estiver seguindo o nosso canal, que você passe a fazer parte dessa comunidade, tá bom? E dá essa força aí para nós. Então, por fim, uma coisa que a gente precisa buscar dentro dos relatórios gerenciais é a alavancagem, né? Te adianto que é uma característica complexa, não é tão simples assim, principalmente para o iniciante, a poder visualizar isso, tá? Mas a gente consegue entender dentro do fundo, lendo os relatórios, se aquele fundo ele é ou não alavancado, né? Ou melhor, se ele possui dívidas ou não, tá? Eu acho que a melhor compreensão no início é entender isso. Você conseguir perceber, lendo o relatório gerencial, se aquele fundo que você está escolhendo, que você tem interesse em investir, ele possui dívida ou não. E se essa dívida ela é ou não equilibrada, tá? E dentro desse contexto, a gente vai ver que tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Logicamente, de você fazer aquela dívida, né? E você pode também analisar, por isso que é bom a gente analisar os fundos que tem histórico, que você vai poder entender se o gestor ele já fez dívidas no passado ou não, e se essa dívida que ele fez foi assertiva ou não. Se o gestor ele cometeu erros no passado, pode ser que ele não saiba muito o que ele esteja fazendo. Ou, por outro lado, logicamente, ele aprendeu com isso e agora ele vai fazer de uma forma diferente. Como que você vai ter uma maior ou menor certeza e você pode compreender isso? Analisando esse período, lendo os relatórios, né? Fazendo uma busca, vendo se aquele fundo ele já fez dívidas no passado. Então isso é muito importante, né? Avaliar essa resiliência do fundo. Então quer dizer que ele vai ser assertivo sempre? Também não é uma resposta que sim, né? Pode ser que ele acertou no passado, mas vai errar no futuro. Quer dizer que fazer dívida é bom? Também não. Então tudo tem que ser analisado sempre com modéstia, né? Você sempre tem que analisar sempre com o pé atrás. Mas o mais importante é você saber que aquele fundo que você pretende investir, ou que você investiu, ele tem ou não dívidas, né? Você não pode ser surpreendido por isso. Eu não sabia que o fundo que eu invisto ele tem dívidas. Eu não sabia que o fundo que eu invisto ele tem uma certa alavancagem. Não, isso você não pode passar despercebido. Você precisa analisar para você entender que aquele fundo tem ou não dívidas, tá? Então finalizo dizendo isso, né? Só lendo o relatório para saber se faz sentido ou não você investir nos fundos. E só lendo os relatórios você vai perceber qual é a característica daquele fundo, né? E entender também toda a estratégia envolvida naquele segmento, naquele fundo em específico. E finalizo dizendo que esse item, que essa característica da alavancagem, ela é um pouco complexa sim, tá? Mas é possível, extremamente possível, você ler o relatório gerencial e verificar se aquele fundo tem ou não dívidas, tá? Então, de forma resumida, a gente passou por 5 itens, 5 características. Primeira, tempo de IPO. Sempre dê preferência para fundos imobiliários que tenham mais de 5 anos. Segundo, segmento. Opte pelos fundos de tijolos, tá? E que faça essas aquisições pensando em renda. Terceiro, liquidez. Opte pelos fundos que tenham liquidez. Quarto, diversificação. Quanto mais imóveis, melhor. Então, aqui, dê preferência para aqueles fundos que têm mais ou de 5 imóveis ou mais. E, por fim, leia atentamente os relatórios gerenciais para verificar se o fundo que você busca fazer os seus investimentos possui ou não dívidas e se essa dívida está ou não controlada, ok? Fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo, onde eu falarei sobre as outras principais características que você precisa estar atento. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.